A violência sempre vai mudar quem você é e a forma que você vê o mundo. E não existe só uma vítima da violência. Todo mundo que sabe que essa violência existe é vítima dessa violência. Então, galera, aqui é a Maide Aleatória e hoje eu vou fazer uma review do livro Os Nomes, da Florence Knapp, uma autora aí. Esse é um livro que veio de janeiro da assinatura da Tag, né, da Tag Livros, mas ele vai vir para a Editora Record em março para o Brasil, tá? Então, a Tag Livros traz um pouquinho antes dele chegar no Brasil, por isso que é a versão inéditos da Tag, né? Tem um inéditos e tem um outro lá que eu não lembro o nome, mas eu assino o inéditos, o Tag inéditos. E ele vai vir para o Brasil, né? É um livro muito forte que fala sobre violência doméstica e as consequências da violência doméstica em todo mundo que sabe que aquela violência está existindo. Então aqui a gente vai ter a história da Cora e do Gordon. A Cora e o Gordon são casados e o Gordon comete violência doméstica com a Cora. E eles têm 2 filhos. E assim, ele nunca toca nos 2 filhos, tá? Ele nunca rela a mão nos 2 filhos. Mas o fato dele ser abusivo com a Cora de várias formas, não só fisicamente, ele comete várias violências contra a Cora. O fato dele ser extremamente abusivo com ela impacta na vida dos filhos dele e de todo mundo que tá em volta daquela família e que sabe que aquela violência existe. E aqui, né, a gente tem os nomes. Por que o nome do livro é Os Nomes? Porque o livro inicia ali com a história da Cora indo registrar o seu segundo filho. Ela tem uma primeira filha, que é a Maia, e ela vai registrar o seu segundo filho, que é o primeiro filho menino. O Gordon quer que o menino seja registrado de Gordon, porque tem uma tradição na família dele que o primeiro filho homem sempre se chama Gordon. Então o pai dele é Gordon, ele é Gordon, e ele quer o terceiro Gordon. Nem pra ser um nome bonito. Mas a Cora quer que o menino se chame Julian, porque acha que é um nome mais bonito. Já a Maia, que tem 9 anos, ela é 9 anos mais nova que o bebê, ela quer que o filho se chame, né, que o irmão se chame Bear. E daí a gente vai ver 3 realidades, um em que o menino foi registrado como Bear, outro que o menino foi registrado como Julian, e o outro que o menino foi registrado como Gordon, e como, né, a escolha desse nome resultou em uma história de vida diferente, tanto para o bebê, quanto para Maia, quanto para Cora, e de certa forma até para o Gordon, o Gordon pai, né, porque tem uma realidade ali que tem o Gordon pai e o Gordon filho, e às vezes você até se confunde. Por quê? Porque o livro, ele, em partes, ele vai ter o ponto de vista da Cora, em partes ele vai ter o ponto de vista da Maia, e em partes ele vai ter o ponto de vista do menino nas 3 realidades, né? E daí você vai vendo de 7 em 7 anos, né? Desde, se eu não me engano, 1987 até... Deixa eu ver a última parte aqui. 1987 até 2022, a história de vida dessa família que foi marcada pela violência doméstica. Então, essa é a sinopse do livro. E assim, gente, esse livro é muito forte. Ele é tão forte que ele tem 2 cenas que causam um pouco de gatilho, né? Uma sobre violência doméstica, né? Sobre agressão. E outra que causa bastante gatilho sobre assédio, que é na parte do Gordon ali, que o Gordon tem 14 anos. Então, eu já tô dizendo que o livro tem gatilhos, caso você vá ler, vá preparado para isso. Mas ainda assim, é um livro muito forte, muito interessante, e mostra, né, que independente da consequência da violência, ela sempre vai deixar marcas muito duradouras na vida de quem presencia e de quem sofre. Mas chega um determinado momento da vida dessas pessoas que a forma como elas encaram isso e o que elas fazem com esses traumas também define e muda a vida delas.
E isso é muito interessante de ver na história dessa família, né? Não só como cada personagem em cada realidade lida com o trauma, e também, né, como o que que eles tiram disso, né? Como que eles usam esse trauma ao passar do tempo para lidar melhor ou para melhorar ou para evoluir como pessoa e deixar isso para trás, deixar isso no passado. Em cada realidade, a gente tem 3 realidades ali que mostram 3 consequências da violência doméstica. Uma realidade vai ser a realidade em que o pai é afastado da família de forma drástica, porque enquanto ele estava batendo na esposa, um vizinho escuta, a esposa pede por ajuda, um vizinho escuta e o vizinho vai atrás, ele mata o vizinho e ele fica anos na cadeia e depois é dado, vindo a público que ele cometia violência doméstica com a esposa, então ele meio que tem uma medida protetiva para ficar longe dos filhos e da esposa, e a partir, né, dos anos 80, ali de 1987, eles passam ali a viver sem a presença do pai. Meio que nessa realidade, o bebê, inclusive, nunca conviveu com o pai. A filha mais nova conviveu 9 anos com o pai, mas o bebê nunca conviveu com o pai. Daí, a gente tem uma outra realidade que mostra a consequência de que o pai mata a esposa. Então, quando o bebê tem 5 anos, o pai, ele mata a esposa, né? Quando o menino tem 5 anos, o pai mata a esposa. E daí as 2 crianças são afastadas do pai, o pai é preso, e essas 2 crianças vão morar com a avó. E daí, nessa realidade, a gente tem um ponto de vista da avó, ao invés do ponto de vista da Cora, já que ela faleceu. Inclusive, tem outros personagens relevantes aqui na história. E daí, numa outra realidade, a gente tem a realidade em que a Cora e o Gordon ficam casados por anos, né? Que meio que a Cora nunca se afasta do Gordon, nunca larga o marido, mesmo sofrendo violência doméstica. E você pode, de primeira instância, julgar a Cora, mas o livro vai mostrar por que é tão difícil para uma pessoa que está numa situação de violência doméstica sair. Porque no caso da Cora, a Cora dependia financeiramente do Gordon. Então tem a questão financeira, tem a questão legal, que ela, como ela não tem uma estabilidade financeira, ela não tem um emprego, ela não tem uma profissão, e o Gordon é um médico, ou seja, ele tem uma profissão de renome, uma profissão de prestígio, ele é muito bem visto no trabalho dele, ele trata muito bem as pessoas socialmente, então, apesar dele agredir a Cora e ser um escroto com a Cora, com o resto do mundo ele é uma pessoa maravilhosa. Então é meio que ele faz isso para que ninguém acredite na Cora caso ela fale que ela sofre violência doméstica. Entende? Porque ele é tão maravilhoso com todo mundo, como um homem desse incrível bate na esposa, não é mesmo? Ele é tão legal, ele é tão galera. Ai, nessas partes eu ficava com tanto ódio. Mas é a realidade, tipo, socialmente ele bancava o cara incrível e dentro de casa ele batia na Cora. Inclusive, socialmente, eles eram uma família tradicional feliz. E dentro de casa rolava toda uma situação de violência. E ele inclusive, ele restringia o contato da Cora com o mundo. Então, por exemplo, a Cora não tinha celular, a Cora não tinha acesso a computador. Quem quisesse falar com a Cora tinha que ligar para o celular dele. Quem quisesse falar com a Cora, mandar e-mail, tinha que ser por ele. As contas bancárias da Cora, todas eram controladas por ele. A Cora não tinha acesso às próprias contas bancárias, só pra você ter uma ideia. Então, chega num ponto do relacionamento que, tipo, não tem... É quase impossível ela largar dele. Por causa que senão ela perde a guarda dos filhos, que senão ela perde o teto para morar. E realmente, muita gente que vive numa situação de violência doméstica, a pessoa abusiva fecha a pessoa numa situação em que ela não tem como sair. Que ela fica totalmente dependente do seu agressor. Então não é tão simples assim você largar.
Fora a questão das ameaças de vida que a pessoa corre se ela larga, porque numa das realidades a Cora é morta pelo marido por tentar largar dele. E quantas mulheres, né, não são vítimas de feminicídio por tentarem largar os namorados, os maridos? Então a gente vê todas essas nuances da violência doméstica aqui nesse livro e nessas 3 realidades, né? E a gente vê também o peso de você presenciar e não poder falar, não poder ajudar ou simplesmente não conseguir ajudar, que é o caso dos filhos. Os filhos, mesmo depois que eles crescem, em algumas realidades, eles não conseguem ajudar a mãe, né? Eles têm muita dificuldade de ajudar a mãe e um deles até é um pouco negacionista. Um deles fica adulto, sai de casa, vira independente financeiramente e foge do problema achando que tá tudo bem. E daí, com o tempo, ele percebe que a mãe continua apanhando, mesmo depois de todos os filhos saírem de casa. Aquela realidade não mudou. E no fim, a pessoa só tapou o sol com a peneira. E daí, como que ela vai lidar com isso? O que ela vai refletir diante disso? Tudo isso é mostrado no livro. Então, esse livro, ele é bem denso, ele fala da violência doméstica de uma forma muito interessante, mas ele é o primeiro livro que eu vejo da temática violência doméstica que trabalha essa temática extremamente bem. Muito bem. Então, se você quiser entender o que se passa na cabeça de uma pessoa que é vítima de violência doméstica, até para você um dia poder ajudar uma pessoa que está passando por isso, esse livro é maravilhoso, vai te dar bastante ensinamento e vai te trazer bastante reflexão sobre isso, porque muitas vezes a gente julga as vítimas de violência doméstica sem saber o que elas realmente passam, e aqui você vai abrir muito a mente e os olhos com relação a isso. Né, esse livro é muito forte nesse sentido. Mas eu tenho uma pequena crítica a esse livro. Esse livro, no final, ele traz um único capítulo do ponto de vista do Gordon e tenta dar uma humanizada no Gordon. E dizendo que no fim da vida, quando ele tá lá morrendo, ele se arrepende, ele pensa na Cora e ele se arrepende de tudo que ele fez. Assim, a gente tem noção de que um agressor de violência doméstica, ele não é um monstro, ele é uma pessoa, ele é um ser humano. Inclusive, o livro mostra, durante toda a história, que o Gordon, ele pode ser maravilhoso para algumas pessoas e um tremendo filho da puta para a esposa ao mesmo tempo. Porque ele é muito bom para os pacientes dele, ele é muito bom para todo mundo que é amigo dele, para todo mundo que é em volta dele. Ele só é um FDP com a esposa. Inclusive, para o filho, o homem dele, ele também é ótimo. Ele só é um FDP para a esposa e a filha, a mulher, ele tipo, não é muito próximo dela, na realidade que ele convive bastante com ela. Mas quando ela se torna médica, como ele, eles passam a ter algo em comum. Então, tem uma realidade que ela se torna médica. Eu tô dando pequenos spoilers, tá? Nada que vai comprometer sua experiência. E daí, numa das realidades, ela vira médica. E a partir do momento que ela vira médica, eles começam a ter algo em comum. E eles conversam sobre a profissão. E ele é ótimo com a filha. Ele dá altos conselhos. Ele é super prestativo com a filha na profissão dela de médica. Ele só é um filho da puta com a esposa. Então aqui, durante todo o livro, ele já tá sendo humanizado. Ele é representado como um ser humano. Ele não é representado como um monstro. Mas a verdade é que a maioria dos agressores de violência doméstica, principalmente quando eles são homens, eles não se arrependem do que eles fazem. Por quê? Porque existe um machismo estrutural na nossa sociedade que faz muitos homens pensarem que as mulheres são inferiores e que elas são propriedades dele, que a partir do momento que a mulher namora com ele, ela é a propriedade dele. E ela tem que fazer tudo o que ele quer na hora que ele quer e ela tem que servir ele. Então, muitos homens não se arrependem e não entendem a gravidade do que eles fazem quando eles cometem algum tipo de abuso. Então, essa parte de tentar dar uma suavizada, uma mini redenção pro Gordon no fim da vida, eu não gostei. Não gostei. Pra mim, eu continuo odiando ele e não tenho perdão. É sobre. Peguei ranço do boy. Por motivos óbvios.
Então essa é a única parte do livro que eu não curti muito, mas é só um último capítulo que tem lá no final, um epílogo, né? É o epílogo, então, né, é só um mini detalhe. Tá? Inclusive, esse livro tem uma coisa muito interessante, que ele é o primeiro livro que eu li que retrata a pandemia. Porque tem a parte ali a partir de 2022. E eles falam um pouco de como foi a vida deles na quarentena, das 3 realidades. É o primeiro livro que eu li que se passa na pandemia e que aborda a pandemia, né? E eu acho isso muito interessante, porque a pandemia foi uma coisa que aconteceu no mundo inteiro, que foi muito emblemática, que marcou e que muda muito a vida dos personagens e a percepção deles sobre muita coisa aqui. A pandemia tem um impacto muito forte, né? A quarentena, principalmente na vida dos personagens aqui nesse livro. E eu achei isso muito interessante, porque a pandemia, de fato, ela tem, né, muito impacto. Ela teve muito impacto na nossa vida. Então, como o livro se passa, né, uma parte dele, ele começa nos anos 80, mas ele termina lá em 2022. Então, uma parte dele se passa no período de pandemia. É muito interessante, né, que isso seja abordado, isso seja tratado e que a pandemia impacte na vida dos personagens aqui. Eu achei isso muito interessante. Foi o primeiro livro que eu li que se passa na pandemia, uma parte dele, né, e que retrata a pandemia, inclusive a ambientação das décadas, né, porque ele começa nos anos 80 e ele termina em 2022. E a forma como as coisas são ambientadas na década, ela teve um cuidado, né, a autora, para ambientar muito corretamente. Então, na época que não existia celular, na casa tinha telefone fixo, e daí a mulher, a esposa, tinha um pouco mais de liberdade. Daí, depois que os telefones fixos ficam mais obsoletos, por exemplo, ele tira o telefone fixo da casa, né, o Gordon, na realidade que eles ficam juntos, e só passa a ter o celular dele. Tipo, tem uma época que ele tem pager, né? A filha, a Maia, tem pager. Pager é uma coisa muito dos anos 90, né? Quem lembra dos pagers? Então, eu achei muito legal a ambientação, a forma, né, que eles ambientam cada década é bem fiel. Isso é uma coisa bem interessante da ambientação. Também aborda, né, uma época que teve ataques terroristas em Paris, que também foi uma época bem emblemática dos anos 2000, ali por 2000, 2010. Então, tudo isso é ambientado, inclusive a pandemia. Então, a ambientação do livro é bem bacana. E essa edição tá bem bonita. Eu não gosto dessa capa esteticamente, tá? Mas não é a capa oficial que vai ir pro público, essa aqui é a capa da tag, né? E em março, a editora Record vai publicar esse livro, vai ser um lançamento de março. Então, né, se você não assina a tag Livros, espere até março para você conferir esse livro, ter acesso a esse livro, que ele vai chegar no Brasil, e é uma leitura que vale muito a pena, que eu tô recomendando. Foi uma ótima experiência de primeiro livro da Tag Livros que eu assinei, eu comecei a assinar esse ano. Então, essa aqui é a minha visão como consumidora. Eu não tenho parceria com a Tag, tá, gente? Eu tô trazendo sempre as minhas visões como consumidora. E realmente é um livro muito bom. Eles tiveram uma escolha muito bacana para Tag Inéditos. Eu li a sinopse do próximo livro também. Estou ansiosa para minha caixinha de março. Tive problema na caixinha de janeiro, que é o planner, que é o mimo, que ia vir na caixinha de janeiro. Não venho. Mas eu já entrei em contato com eles por e-mail, eles me retornaram, eles me deram um retorno bem bacana. Vai vir na caixinha de março. Tem a caixinha de fevereiro, né? Vai vir na caixinha de março, que eles falaram pra mim. Então, vão me devolver o mimo, tá, gente? O problema do planner foi resolvido. Quem acompanha meus shorts aqui no canal sabe o que eu tô falando. Pois, pessoal, essa foi minha review do livro Os Nomes. Você assina Tag Livros, você lê Tag Livros. Você gostou desse livro? Qual foi a sua experiência com ele? Você tá curioso pra ler, caso você não leia? Vai comprar? Deixa aí nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. E bom, é isso, pessoal. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.